A água alcança o equilíbrio com seus íons através de sua ionização. A molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Como parte da ionização, existe a quebra dessa molécula. A princípio, os átomos de hidrogênio irão estabelecer uma ligação covalente com o átomo de oxigênio, compartilhando elétrons entre si, visando alcançar a estabilidade proposta na teoria do octeto. Como o oxigênio e os hidrogênios têm grande diferença de eletronegatividade, o oxigênio, que possui maior valor, atrairá com mais força os elétrons que estão sendo compartilhados pelos hidrogênios. Devido a isso, ocorrerá um afastamento entre o núcleo de um dos hidrogênios e sua eletrosfera, que ficará mais próxima do átomo de oxigênio. Esse afastamento desencadeará na separação da molécula de água, agora dividida em 2 tipos de íons: os íons negativos de hidroxila, representados pelo radical OH negativo, e os íons positivos de oxigênio, representados pelo radical H+. O equilíbrio se dá através da troca de íons de uma substância, de modo em que a velocidade na qual a água se transforma em seus íons é a mesma em que os íons reestruturam a molécula de água. As concentrações ficam constantes. O equilíbrio da água com seus íons é representado pelo produto iônico da água, o qual possui valor constante de 10 elevado a menos 4. Além da água, outras moléculas podem ionizar, aumentando ou diminuindo a concentração de íons positivos de hidrogênio no meio. Essas moléculas são os ácidos e as bases, respectivamente. Iremos abordar como os ácidos se comportam em meio aquoso, usando como exemplo a molécula de ácido clorídrico, HCl. A princípio, o átomo de hidrogênio irá estabelecer uma ligação covalente com o átomo de cloro, compartilhando elétrons entre si, visando alcançar a estabilidade proposta na teoria do octeto. O ácido, ao ser inserido em meio aquoso, sofrerá o processo de ionização, no qual a água atua como reagente e principal ionizador. Como parte da ionização, existe a quebra dessa molécula, que será dividida em um íon negativo, do cloro, e um íon positivo, de hidrogênio. A liberação de hidrogênio aumenta a concentração do mesmo na solução, influenciando diretamente no pH do meio. pH refere-se ao potencial hidrogênico de uma solução, ou seja, mede a concentração de H+, de modo que, quanto menor o valor de pH, maior a concentração de hidrogênios. Partindo dessa premissa, faz-se possível concluir que os ácidos se comportam em meio aquoso, liberando íons positivos de hidrogênio, os quais serão responsáveis pela redução do pH do meio, tornando-o ácido. Em um recipiente com água pura, é adicionada uma quantidade de ácido. Temos como exemplo o HCl, que libera hidrogênios o suficiente para igualar o pH do meio ao seu pKa. Com essa igualdade, há um equilíbrio dinâmico entre sua base conjugada e seu íon H+. Com a adição de um novo ácido, como exemplo o ácido carbônico, o processo de ionização será a mesma, liberando mais íons H+ no meio. Porém, o ácido clorídrico trabalhará para que o pH do meio se mantenha próximo de seu pKa. Por esse motivo, a base conjugada do ácido clorídrico fará um processo de captura dos íons livres, reduzindo sua quantidade no meio e seu impacto no pH. Assim, serão formados moléculas de ácido clorídrico em uma velocidade maior que sua ionização. Graças a esse impedimento do ácido de maior pKa, o pH se manterá parcialmente o mesmo.